Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha do YouTube Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Paulo Leme Filho. O Paulo vai contar pra gente um pouco da sua vida, pouco da vida dele. Gente, no tempo do Sensibilidade daria pra gente fazer muitos programas, onde ele teve envolvido ainda na sua juventude com o alcoolismo. Então ele vai poder contar um pouco há quantos anos ele já está limpo, né, dessa situação. E aí ele escreveu um dos livros dele, o livro Bonequinho, uma abordagem espírita sobre a dependência química e sua prevenção. E o livro mais recente do Paulo Leme, Alcoolismo Pós-Morte. Alcoolismo Pós-Morte. Paulo Leme Filho, primeiro, bem-vindo ao programa Sensibilidade. Que bom estar conversando um pouco contigo aqui pessoalmente. Muito obrigado, Damião. Para mim é uma grande honra estar aqui com você. Eu fico extremamente feliz. Eu acredito que para uma pessoa que, como eu, que ama a doutrina espírita, é uma honra incomensurável estar presente aqui na Boa Nova. Vamos começar contando para as pessoas essa juventude sua que começou ali com as drogas, né? Que a bebida não é legalizada, mas é uma droga. Mas como é que foi essa trajetória sua e de quanto tempo envolvido com o álcool? Na verdade, assim, eu hoje, né, eu tenho 55 anos, eu sou advogado, né, moro em São Paulo, capital. Eu entrei em contato com álcool, assim como muitas outras pessoas da minha geração, com 15, 16 anos, matando aula, naquela coisa de farra, de festa, né? E alguns amigos meus entraram em contato com álcool e conseguiram viver a vida deles tranquilamente, estudaram, fizeram, né, faculdade. E eu consegui, durante um tempo, desenvolver as minhas atividades pessoais, as minhas atividades escolares, mas sempre fui progredindo o uso de uma forma cada vez, digamos assim, mais agressiva. Então aquilo que era uma vez por semana virou 2, depois virou 3, depois virou todo dia. Consegui ainda entrar na faculdade, mas com 25, 26 anos, eu diria para você que eu já estava completamente detonado. Eu cheguei na fase final da doença do alcoolismo, que é aquela fase em que a pessoa ela acorda em qualquer lugar porque ela desmaiou na noite anterior. Na noite ou no dia, nem sabe que se desmaiou de noite ou de dia. Acorda, reza para que esteja pelo menos num lugar conhecido, não esteja num lugar desconhecido, levanta-se com uma síndrome de abstinência terrível, tremendo, suando, fora, né, a apreensão mental, que é algo assim indescritível. É pior do que a tremedeira física que a gente não consegue segurar um copo. Mas, mesmo assim, bebe, volta a tomar, passa a tremedeira, passa aquela sensação e todos os dias fica nessa situação. Nessa situação, não vai ter trabalho, não vai ter estudo, não vai ter condições de levar a vida. E eu, com 25 anos, consegui, graças à ajuda dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, e também a Alcoólicos Anônimos, eu consegui entrar em abstinência. Então, eu estou em abstinência há quase 30 anos, abstinência mesmo, nunca mais ingeri uma gota de álcool desde então, e consegui reconstruir minha vida. Consegui voltar a estudar, consegui trabalhar, consegui ter meus filhos, né? E tive uma vida relativamente, digamos assim, digna, né? Tive uma vida digna. Em 2020, então nós estamos falando aí já de 6 anos para cá, houve uma transformação grande na minha vida pessoal. Eu me separei, não imaginava que isso fosse acontecer,
Nós vivemos aquele começo lá da Covid, em março, mais ou menos. Foi uma época em que, até do ponto de vista profissional, eu tive que tomar algumas decisões. Foi um momento muito marcante para a minha pessoa. E aí, em meio a um momento de dificuldade pessoal mesmo, de tristeza, tinha meus filhos pequenos, eu ainda não sabia muito bem como é que ia ser a minha relação com eles, por conta da separação, eu convivia muito com eles, depois até acabei convivendo mais, mas na hora a gente não sabe, né? E aí, como eu falo, né, eu sei que a expressão é incorreta, eu sei que tecnicamente é incorreto, antes que o pessoal fale, tá errado o que você vai falar, eu sei que tá errado. Eu, em março de 2020, me converti, ou seja, me tornei, abracei com força a doutrina espírita. Então, me converti ao espiritismo em março de 2020. E desde então, eu tenho feito o máximo que eu consigo para aprender, para me instruir, para poder aplicar na minha vida. É muito difícil, não estou dizendo, né? É muito difícil. Isso daí é coisa para quem, né? Tem que ser profissional, né? Mas tenho, na medida do que eu consigo absorver, aprendido um pouco e tentado praticar. Na medida em que eu fui conhecendo a doutrina espírita, aconteceram duas coisas curiosas comigo. A primeira foi que eu comecei a ressignificar o que é a doença do alcoolismo, o que é a dependência química. E olha que assim, eu transito bastante nesses meios, né? Não tanto na doutrina espírita, porque eu sou neófito, eu cheguei faz 6 anos, é pouco perto do que a gente vê, né? Mas na dependência química é um lugar que eu transito já há mais tempo. E aí eu percebi que a questão que começou a me chamar a atenção é por que é que alguém encarna num corpo com uma predisposição para desenvolver, por exemplo, a doença do alcoolismo. Então tem uma pessoa que ela vai entrar em contato com álcool, não vai ter grandes problemas, vai conseguir viver, vai ter sua vida, depois vai até beber uma vez por ano, não vai, né? E tem gente que entra em contato com o álcool, em 2 anos já está com sinais da dependência, que era o meu caso. E aí eu comecei a imaginar por que é que tem essa diferença, qual que é o objetivo, qual que é a prova, o que precisa ser superado, por que é que a pessoa vem nessa condição, qual que é o exercício, porque a prova é isso, é um exercício para que a gente aprenda alguma coisa e quem sabe a gente consiga superar. E aí, com base naquilo que eu aprendi, né, que não foi muita coisa, mas aí nós escrevemos o primeiro livro que se chama O Bonequinho, né, que tem aí, depois assim, se alguém que esteja nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo quiser, eu encaminho gratuitamente no endereço da pessoa, tanto um livro quanto o outro, que eu vou falar agora. Eu não ganho absolutamente nenhum tipo de remuneração financeira com relação a isso. Bom, feito esse parênteses, e aí escrevi esse livro. Depois, passado um tempo, né? Como eu disse para você, eu tento me dedicar ao máximo possível à doutrina, frequento, né, os nossos grupos espíritas, né, na medida do possível, e participo de reunião mediúnica. E, curiosamente, de uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá, nas sessões mediúnicas em que eu estava presente, começaram a aparecer reiteradamente espíritos bêbados. Mas bêbado que nem tá no boteco aqui do lado. Bêbado, de falar mole, da cabeça do bêbado, da ideia do bêbado, até da coisa jocosa do bêbado. Uma coisa assim impressionante. E eu comecei a dialogar, a conversar com esses companheiros que são que nem eu, que são exatamente como eu, né? E comecei a conversar e tive a ideia de colocar em capítulos escritos os relatos desses depoimentos, né? Talvez, Damião, isso não seja exatamente algo de extrema utilidade
para alguém que conheça a doutrina espírita, porque as pessoas têm uma farta literatura a respeito até de como se fazem essas conexões com o encarnado que usa o álcool, outras drogas, o desencarnado que consegue criar um vínculo para que possa também se entorpecer. A doutrina explica isso bem. Agora, para quem está de fora da doutrina, conhecer esse fato é de extrema importância. Extrema importância. As pessoas não têm essa informação. Não tem ideia de que se ele não resolver essa questão o quanto antes, se ele não caminhar com esse adversário aqui enquanto está encarnado, ele vai ter muita dificuldade em ter que lidar com isso desencarnado. Então, eu diria assim, talvez essa seja, no fundo, a beleza da doutrina. A doutrina não é para a gente ser sectário, falar, não, vamos converter a pessoa para ela vir para o nosso... Não, a pessoa ela só precisa ter uma coisa chamada informação. Informação. Às vezes o indivíduo ele acha que ele morre e as coisas se resolvem. E não se resolvem nada. Né? A vida continua. Sim. Agora, então, o alcoolismo pós-morte, que é o teu livro mais recente, esse pós-morte é justamente porque ele foi feito baseado nas reuniões mediúnicas. Só reunião mediúnica, é só depoimento de pessoas desencarnadas portadoras da doença do alcoolismo, portadoras da dependência química, que foram lá e conversaram comigo. Ninguém me contou, eu conversei pessoalmente com eles. E na sessão mediúnica, claro, sim, né? Sim, Eu sou... todo o apoio eu faço, do sim, centro, de toda a equipe. Com certeza, uma reunião. A reunião é típica, né? A reunião tradicional do que a gente conhece nos grupos espíritas. E aí, as pessoas começaram a vir, a conversar, e eu realmente entendi que era necessário passar esse tipo de informação para as pessoas, sabe? E muitas vezes, Damião, não só a pessoa que estava embriagado, mas, por exemplo, o caso da moça que estava embriagada e teve um acidente de trânsito e por conta disso desencarnou, e aí ela fica com aquela coisa do tipo, eu estava bêbada quando estava dirigindo e desperdicei uma oportunidade da minha vida. Então a gente vai aprendendo, né, com essas pessoas, aprendendo o que aconteceu. Eu vou ser muito sincero com você, eu nunca ouvi, e olha, eu conheço esses grupos de autoajuda, eu conheço a A, eu conheço o NA, eu conheço o Amor Exigente, eu frequento esses grupos eles salvaram a minha vida. Então, assim, se existe algo que eu sou grato é a esses grupos, mas as pessoas não têm a dimensão, elas não têm ideia de que se elas recaírem, elas levam essa recaída, elas levam essa embriaguez, elas levam esse sofrimento para o outro plano. Não tem ideia, ele acha que resetou o jogo, zerou. Ele acha que vai virar uma outra coisa, vai virar um ser vaporoso, de asa, alguma coisa assim. Tá? Mas essa informação as pessoas não têm. Então eu tento compartilhar, né, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu consigo enxergar. O livro Alcoolismo Pós-Morte, do Paulo Leme, são 25 capítulos. Conta pra gente, depois desses 25 capítulos, onde você ia na reunião mediúnica e os já desencarnados apareciam na reunião mediúnica para contar a sua situação ali, e depois que você publicou o livro, eles continuam aparecendo? O que aconteceu foi uma coisa muito curiosa, né? Eles começaram a vir... E a espiritualidade, na verdade, ela é quem decide, né? Nós aqui, se a gente tiver, digo por mim, né? Não por vocês que estão ouvindo, porque vocês já estão numa outra situação muito melhor que a minha. Mas para quem está no plano que eu estou, é assim, se eu me empenhar muito, me esforçar muito, eu vou ser um pequeno instrumento. Tá. E não vou decidir nada, e não vou, né? Eu tenho... Perfeito. E assim, se eu quiser decidir quanto menos eu participar, melhor. Quanto mais eu influir, mais chance de dar errado vai ter. Mas o que foi muito curioso foi que
começaram a vir essas pessoas, começaram a vir com uma frequência incomum. Tipo, eu diria para você que, sei lá, de 5, 6, 7 comunicações, mais da metade eram de pessoas embriagadas. Isso começou a me chamar a atenção. Comecei a escrever, aí eu tive a ideia, falei, eu vou escrever, quem sabe, né, a gente consegue fazer um livro digno. Comecei a escrever. Essas comunicações tiveram uma breve parada de 1 ou 2 sessões, eu participo semanalmente, e aí veio uma comunicação de um outro espírito, esse não estava embriagado, contando um pouco da recuperação no outro plano. Depois que veio essa última comunicação, como se fosse, é o último capítulo, e ele conta, né, a respeito de como é que funciona, ou como é que pode funcionar. Aí tem que ler, né? Não que seja muito bom, mas pelo menos né, não precisamos também dar o spoiler completo. E aí, depois que veio essa última comunicação, aí cessaram. De vez em quando, eu ainda converso, né? Mas não do jeito que na frequência, na intensidade que vinha. Então, evidentemente que não foi algo que eu escolhi, né? Foi algo que aconteceu, inclusive após essa comunicação, essa última que fala-se a respeito da recuperação no outro plano, aí cessaram as comunicações. Então, né, minha participação foi extremamente lateral, coadjuvante. Foi algo que eu não decidi nada, né? Aconteceu. Mas Paulo Leme Filho, que escreveu Alcoolismo Pós-Morte, né? Um livro baseado das reuniões mediúnicas, onde apresenta ali o alcoolismo já das pessoas que já partiram, estão desencarnadas e ainda envolvidas com o alcoolismo. E essa luta, né? Porque quantas vezes, né, as pessoas estão ali envolvidas com essa situação, você mesmo se relatou, tem que resolver essa situação agora, é a oportunidade, está ali todo esse grupo de apoio, essa rede de apoio possível ali para ajudar as pessoas, mas que as pessoas acham que não, que isso, e não se dão conta. E ajudando essas pessoas a explicar para elas que elas já estão lá, e aí baseado nesses tratamentos existentes lá no plano espiritual, é aquela história, como a gente dá trabalho para o plano espiritual, como a gente dá trabalho. Então, tudo isso, como é que você se vê hoje, né? É aquela coisa de olhar um pouco acima desse nível e vendo todo esse trabalho, né? O Paulo lá atrás, com toda aquela vivência, o Paulo convertido ali para a doutrina espírita e o Paulo trabalhando, é o trabalhador da doutrina espírita. Como é que você vê tudo isso para uma única existência, hein, Paulo? Mas ainda tenho muita dívida para pagar ainda tenho, né, eu acho assim, em primeiro lugar, eu não me coloco nessa condição, não, e digo mais, Damião, cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar a respeito do assunto, de compartilhar alguma experiência, que nem nós estamos fazendo agora, sim, né? Sim. Isso relembra a minha verdadeira condição de que eu tive que ter humildade para pedir ajuda, sim, né? Sim. De que eu precisei de que outros companheiros mais experientes me orientassem, tivessem paciência comigo, para que eu continue mantendo a abstinência como eu mantenho hoje. Então eu estou fazendo o meu tratamento também, de modo que é um imperativo agradecer qualquer pessoa que porventura eu converse a respeito do assunto, esteja ele na fase ativa da doença, não esteja sendo um entrevistador. É um imperativo agradecer, porque isso me lembra da minha condição e permite que eu faça o meu tratamento. O que eu vejo hoje, para mim, nesse lugar, é poder divulgar o máximo possível essa informação. Você sabe, você vê como é uma coisa curiosa, né? Que quando eu ingressei em Alcoólicos Anônimos há 30 anos atrás, e aí eu preciso fazer um adendo, né? O meu pai, que desencarnou, o meu pai, ele também, nessa última encarnação dele, era alcoólatra.
Meu pai estava 8 anos antes de mim em abstinência. Então, tanto eu quanto meu pai éramos, né? Somos, né? Eu ainda sou, ele, não sei, né? Portadores da doença do alcoolismo. Meu pai era médico. E aí, nós depois até escrevemos um livro, né? Antes de eu conhecer a doutrina espírita, chamada A Doença do Alcoolismo. Paulo de Abreu Leme Filho, se quiserem procurar, vão encontrar no Google, por exemplo. E aí, há 30 anos atrás, quando eu comecei a frequentar Alcoólicos Anônimos, quando eu entrei em abstinência, havia uma grande discussão se alcoolismo era doença ou não. Havia uma polêmica. Para muita gente, o alcoolismo era simplesmente uma falta de caráter, falta de vergonha na cara. Era isso que as pessoas discutiam. Mas será que é doença? E quando as pessoas descobrem que é uma doença, é um alívio. Porque daí ele fala, bom, se é doença e se um outro companheiro conseguiu entrar em abstinência, nossa, meu Deus, isso muda a cabeça da pessoa. Então, esse tipo de informação, às vezes, salva a vida de alguém. Não que nós somos só um instrumento, não somos nós que fazemos isso. Na mesma proporção, eu acredito, quando a gente chegar para alguém e falar assim, olha, essa coisa você vai levar com você, e talvez até pior, porque muitas vezes o espírito, né, a pessoa que está embriagada, como a gente vê em outras coisas, ele não tem nem noção que ele desencarnou. Ele nem entendeu. Ele sabe que ele está no boteco, ele sabe como é que ele tem que fazer para beber, ele tem um conhecimento ferramental impressionante para ficar embriagado, né? Que aí são as famosas vinculações, conexões. Mas se você começa a falar, olha, aconteceu alguma coisa, mudou, você não percebeu, não percebeu e não quer perceber. Então, assim, isso é algo, essa condição muito desvantajosa depois da desencarnação, é algo que valeria a pena falar para as pessoas, sabe, Damião? Valeria a pena que os companheiros, que quem está vivendo, passando por isso, tivesse mais essa informação, para que ajudasse as pessoas a quererem parar o quanto antes. E aí são duas situações, né? Uma, a hora que ele percebe que a doença existe, que é uma doença, se é uma doença, então vamos lutar pela Isso cura. mesmo. Se eu estou doente, eu quero a cura. E aí, se essa é uma primeira situação, e a outra é essa que a gente está trazendo, do o pós-morte, como está no livro, o alcoolismo pós-morte, porque a pessoa partiu para o plano, mudou de plano, mas continua ligada com o álcool. E aí aquilo que a gente também sabe, você também sabe, que eu podia falar um pouco também sobre isso, é aquelas histórias, né? Às vezes ele precisa estar ao lado das pessoas que estão bebendo, porque ele ainda quer aquele cheiro da bebida que o encarnado está consumindo. Sim, e vive aquilo. E vive aquilo ininterruptamente. Fala de uma forma, fala com aquele tom pastoso, né? A própria ideia, né, confusa. E isso me chamou muito a atenção, sabe? A diferença entre um encarnado e um desencarnado embriagado é zero. Tá. E olha que eu conheço esse negócio, né? Eu bebi bastante na minha vida, eu conheço essa coisa. É zero. É igual. Eu fiquei, diria para você, quando eu percebi isso, porque essas coisas são curiosas, né? É diferente você saber do que você vê. Tá. Na hora que você sabe, teoricamente, que é daqui. Na hora que você enxerga, você fala, você dialoga, você ouve, você começa a entender melhor aquilo vendo, é muito diferente. E isso para mim me assustou. O que me assustou? Como é igual. Como é igual. Tanto o encarnado como o desencarnado envolvido com o álcool. Exatamente. A embriaguez, e aí eu vou usar uma expressão forte, tá? Você me perdoe, não quero chocar ninguém, não quero nada. Fique à vontade. A doença do alcoolismo,
né, a doença que eu tenho, que eu sou portador ainda, se eu tomar o primeiro gole, eu tô pior que o companheiro desencarnado lá. Em uma semana eu tô pior que ele. A doença do alcoolismo, ela cria condições que ela muda a interpretação das coisas. Então, por exemplo, quando eu estava bebendo, eu não achava que eu estava mal, que eu não tinha estudo, que eu não tinha trabalho. Eu achava apenas que eu tinha mais liberdade que os outros, que eu me dava mais liberdade. Eu achava apenas que era uma pessoa muito sensível e que a sociedade é que era culpada de não entender uma pessoa tão sensível e inteligente como eu. Então havia uma grande distorção a respeito da minha própria realidade. O nome disso é demência. Demência. A doença do alcoolismo, ela produz demência. E eu digo isso por quê? Porque esse estado demencial, ele também é visto junto às pessoas que estão desencarnadas. Então, como é que nós, hoje, aqui, com a condição de aprender algo, de trabalhar, de estudar, podemos ficar tranquilos se nós sabemos que existem muitos irmãos e irmãs nossas que caminham para uma demência depois que perdeu o corpo. Olha que condição triste que essas pessoas vão chegar, né? Então eu né, nunca deixo de agradecer quando tenho a oportunidade de poder divulgar, porque isso daí é algo que pode fazer a diferença. Você imaginou a pessoa que vai desencarnar numa situação demencial, né? Deve ser, não, né? É uma situação muito complicada. Então é importante, né, que a gente possa divulgar isso. E é lindo, né, aquilo que a gente comenta para o amigo ouvinte, para o telespectador que está nos acompanhando, o trabalho que a gente gera para a espiritualidade, mas o tamanho da bondade da espiritualidade, o tamanho da bondade de Deus, de Jesus, com essas pessoas. Então a pessoa está ali envolvida, ele sabendo que você já está há 30 anos sem nenhum gole, que você possa estar atendendo, porque você vai conseguir entender. O diálogo é muito mais facilitado, porque para ele está conversando com uma pessoa que também vivenciou aquilo e o diálogo é simplificado. E como a espiritualidade sabe isso, não por acaso ela levou essas pessoas até você, né? Eu até, assim, né, é uma coisa, claro, né, nós temos que ter bom ânimo, né, essa é a verdade, nós temos que ter bom ânimo para trabalhar, mas em algumas dessas situações, conforme a conversa foi indo, eles sabem que eu sou. Uhum, Ele, na conversa, ele começa, eu lembro de um dos primeiros diálogos que eu tive, não sei exatamente como se dá essa percepção por parte do espírito, mas ele rapidamente falou, não, mas você é companheiro também. Eu falei, sou, como não? Sim. E eles percebem isso também. Isso é uma coisa que também a gente, né, quando nós conversamos com a espiritualidade, não tem máscara, né? Não tem Exatamente, máscara. Isso não. daí eu acho que é a primeira... Ele percebe o que você sente, ele percebe o que você é, se você está mentindo ou fazendo de uma forma falsa alguma coisa, percebe-se também. Então, de alguma maneira, né, nós vamos tentando fazer o que é possível. Aí é lindo, eu relato isso, de compartilho com o amigo ouvinte, né? É bonito quando a gente vê o Paulo Leme Filho comentando, e acho que essa é a parte que a vida nos oferece de oportunidade, e o Paulo aproveita muito bem. De ter a humildade, né? De estar contando tudo isso sempre com muita humildade. Sabendo porque, veja, essa é a grande oportunidade que estamos tendo, e é isso que o Paulo até relata, mas com humildade, de você parar e falar, poxa vida, é a mesma, toda aquela mesma estrutura, são tantos dias, tantos meses, tantas horas, porque cada hora é importante, cada hora é uma vitória, cada momento é importante. E ter essa humildade para essa conquista, sabe? E humildade ali, sabe, já são 5 livros que o Paulo Leme Filho tem escrito, 5 livros. E permanece com essa mesma humildade de poder estar contando e convivendo, trazendo esses relatos, compartilhando toda a sua história. E lembrando, né, Damião, com certeza, né, agradeço suas palavras, né, e sei que pela sua bondade
você faz esse elogio, do qual eu não mereço, mas, de qualquer maneira, assim, isso eu ouvi recentemente, num programa seu a respeito de algum programa relacionado à arte, a filme, né? Agora eu me esqueci o nome do programa. Não sei se é Sessão Pipoca. Sessão Pipoca. Junto com a Tatiana Benítez. Isso, e ela comentou alguma coisa do tipo assim, de como é importante, não sei se foi ela ou se foi alguma outra pessoa que estava participando do programa, sabe aquela coisa de pegar o programa no meio e por conta de um compromisso eu não consegui ouvir até o final, de como é importante grupos de apoio. Sim, falamos sim. Grupos de apoio. Como isso é importante? Isso vale para qualquer coisa. Vale para adolescente, vale para quem tem depressão, vale para quem tem problema emocional. Isso eu acho que é algo que nós ainda vamos desenvolver muito em termos de saúde mental, não só na dependência química, mas de uma forma geral. Como é importante compartilhar a experiência, como é importante alguém pegar e falar assim, olha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Não é que alguém me ensinou, não, aconteceu comigo, pode ser que sirva para você ou não. Como é importante a gente saber, e isso a doutrina fala bem, que sempre a gente depende de alguém. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente nem pensa sozinho, nem pensar sozinho a pessoa acha que está pensando sozinho, não está. Aprendemos isso na doutrina também. A pessoa que não conhece a doutrina espírita, na hora que ele cai da cadeira, ele toma um susto. Na hora que fala assim, você acha que você pensa sozinho? Acho, mas não pensa. Então, quanto é importante nós sempre termos a dimensão de que a gente não faz nada sem ajuda, nada. Nós somos sempre necessitados do apoio de alguém. Sim, e ter essa humildade de aceitar, de pedir ajuda, ter essa humildade desse compartilhar isso, porque, na verdade, e essa é a grande beleza da vida. É a grande beleza desse universo que vivemos, porque é exatamente isso. Eu me lembro, estávamos falando, eu lembro do programa que a gente comentou sobre isso com a Tatiana Benítez, que era exatamente essa situação de repente, a importância desses grupos de apoio. E eles são muitos. E as pessoas terem humildade e falar, poxa, você mesmo relatou, se eu estou precisando de ajuda, é ir lá do AA e parar e falar, poxa vida. E aí acreditar que, de repente, pode, no primeiro momento, parar e falar, pera, não é uma mágica, e essa não é uma coisa assim, mas ela vai acontecendo justamente pela tua participação, porque aí passa, em vez de você ter o boteco para o lugar para ir, é o AA, é lá Sim. onde você está conseguindo essa experiência e crescimento espiritual. É a vontade, né? Sem a vontade, né? Eu ouvi uma vez de uma benfeitora, que ela falou o seguinte, né? Muitas vezes, para o espírito sentar num banquinho para poder falar alguma coisa, ele tem que ter vontade. Sim. Se ele não tiver vontade, ele não vai nem sentar para conversar, né? Então, eu acho que, claro que a gente tem que ter assim, o apoio, porque a gente não faz nada, mas temos que ter a nossa boa vontade, né? Tem que dar um pãozinho para multiplicar por 1000, mas tem que dar o primeiro, né? O primeiro pãozinho, quantos pão aí? Tem 2, não vai dar, vai dar os 2 pãozinhos aí que vai dar certo. E é por aí, né? Jesus já mostrou isso. Você precisava ter um pão ali para poder multiplicar. E a partir dali, sabe, você para e fala, mas você está dando um pedacinho de pão para cada um, só que cada um comendo aquele pedacinho alimentou, tirou a fome de tantas e tantas pessoas. Exatamente. Né? A gente tem que ir com a nossa parte e levar a nossa vontade. Levou a nossa vontade, a espiritualidade vai ajudar. E aí, então, esse livro, né, o Alcoolismo Pós-Morte, é lindo, porque de repente você vê nas reuniões mediúnicas, e aí são 25 capítulos, são 25 casos que você conta? Mais ou menos, um pouco menos. Mas alguns lêem uma continuação. Porque na verdade eu pensei, né, e eu tenho essa talvez seja uma empolgação ainda de quem é muito novo na doutrina, né? Eu tenho essa coisa de usar os primeiros capítulos para explicar um pouco como funciona a doutrina espírita para não espíritas, né? Porque, obviamente, quem conhece não, né, vai até achar meio infantil. Mas eu tenho uma preocupação sempre de explicar para as pessoas
que a doutrina espírita, ela não quer ter mais adeptos, né? Ela não quer angariar público. Ela pode conviver muito bem com o muçulmano espírita, o católico espírita, que é a pessoa que ele tem a preferência religiosa com a qual ele se adapta mais, e eu acho excelente, eu acho uma maravilha que seja assim, mas ele pode ter também alguns conceitos que a doutrina espírita pode ajudar ele a compreender melhor a própria vida. Então, não precisamos assim que a pessoa, né, fale, nossa, hoje em dia no mundo existem 40 bilhões de espíritas. Não é para isso que nós estudamos, né? E então eu sempre faço questão de explicar isso, porque ainda existe isso, Damião, já melhorou muito, né? Nós sabemos que melhorou muito, mas ainda existe algo que, assim, quando você fala que você é espírita, a pessoa fala, vai querer me converter, vai querer, né? Vai querer falar que isso, que aquilo, que não sei o quê, que eu tenho encosto e que não sei o que lá, né? Então, muitas vezes a gente precisa, com respeito, né, explicar para as pessoas que não é isso, é só uma informação, né? Existe algo que, assim, que eu acho interessante, né? Que é a cultura espírita. Quando eu digo a cultura espírita, eu digo o cabedal de usos e costumes e de práticas que nós aqui, né, vivenciamos ao longo de mais de um século e que geram em nós uma cultura, que é a cultura da pessoa que acredita na reencarnação e por conta disso, né, conversa a respeito dessas coisas, né? Da imortalidade. Então existe algo na cultura espírita que é comum, que é o diálogo. Sim. Que é o diálogo com os imortais. Então a gente passa isso, mas de uma forma assim, sem chocar as pessoas e sem querer ofender ninguém, né? Mas isso é importante também, Paulo, eu pelo menos vejo, porque é o que você se preocupa, essa preocupação sua de falar, peraí, eu estou falando para aquele que não conhece. Então, para aquele que não conhece, deixa eu dar. Eu preciso dar essa explicação, porque senão parece que eu estou, de novo, subindo o degrau, achando que eu sei, e aquele que não sabe. Não, mas você de novo tem essa preocupação com a humildade de parar e falar, pera, eu quero explicar para aquele que não conhece o que é que aconteceu. É aquilo que a gente para e fala. Na reunião mediúnica, a gente não vai dizer lá. Até porque você falar, você morreu, você acabou, o espírito vai embora, vai fugir, sair correndo. Lógico. Agora, você vai levar sofrimento a ele. Sim. Você vai levar sim. mais sofrimento. Sim. Então para isso, aí lá você vai parar e tentar explicar para ele que a morte não existe. E aí, num espaço pequeno ali, de momento, você fala, tá, para que ele possa entender, ele para, como assim não existe? Como? A pessoa foi embora, sumiu, nunca mais vi, e agora você vai dizer que não existe? Mas veja, a gente continua, a vida continua. Não, e muitas vezes, né, a gente percebe isso. Eu digo por mim, né, nas vezes que eu tive uma oportunidade de trabalho. Porque assim, eu também estou convencido, viu, Damião, que o grande beneficiário da sessão mediúnica é o encarnado que está participando. Ele é o grande beneficiário, porque ele está vendo ao vivo, ele está vendo literalmente na frente dele o que acontece com ele. Sim. Com ele. Sim. Então a pessoa te dá todos os exemplos possíveis. Então assim, a pessoa vai lá, desencarna com ódio. O que ele leva? O ódio. Sim. Ele não leva o nome dele, ele não leva a roupa dele, ele não leva o time de futebol dele, ele leva o ódio. Então assim, a espiritualidade está esfregando na minha cara, dizendo, olha o que acontece. Sim. E aí, vou dizer não para vocês que estão aqui ouvindo, nem muito menos para o Damião, que já está num outro, né? Mas assim, o espiritismo é pra gente que nem eu. É pra gente ruim. É pra gente ruim. Porque a pessoa que é boa não precisa disso. O ruim não. O ruim fala assim, olha lá como é que fica depois que você desencarna. Fala, meu Deus do céu. E mesmo assim ele duvida às vezes. Mas há pouco tempo, né, Sandra Guzmán, que tem até um programa aqui na rádio e tal, embaixo desse pé de contos, e ela estava comentando, mas veja, quando Jesus escolheu aqueles discípulos, aqueles ali não eram perfeitos também. Afinal de contas, a gente vai parar e pensar. Aí você fala, como não eram perfeitos? Ué, é santo não sei da quando, tudo virou santo. Mas espera, na época que eles estavam vivendo,
acabou entregando ele lá, o outro negou ele 3 vezes. Não, o líder negou 3 vezes Uhum. e ainda no desespero ainda cortou a orelha na facada do soldado. Do soldado. Sabe? Esse era o... Sabe? Então, veja, as imperfeições, elas existem desde muito tempo. Estamos aqui buscando evoluir um pouquinho. É verdade. Caminhar um pouquinho melhor. Oferecer oportunidade de conhecimento do que a gente consegue ter para aqueles que estão chegando. Não, é verdade. E eu acredito muito nisso, né? É uma oportunidade de que nós possamos ver, né? Como, né, as coisas, como as coisas são. Sim. Como as coisas são, elas são exatamente daquele jeito. Nós é que, muitas vezes por comodismo, por egoísmo, por orgulho, nós é que colocamos condições e criamos, né, algo para nós. Mas são oportunidades, né? São oportunidades. E dentre essas oportunidades, eu olho para o tempo nosso ali e quero abrir esse espaço para que você possa conversar com o amigo ouvinte, com o telespectador, sobre o seu livro Alcoolismo Pós-Morte, Paulo Leme Filho, e deixando a sua mensagem para o amigo que está nos acompanhando no programa Sensibilidade. E aí você falou do livro, e aonde que a pessoa pode, você falou que consegue mandar, onde é que ela consegue, para onde ela faz a solicitação para ganhar Nós esse vamos livro? fazer o seguinte aqui hoje, se você me permitir, as pessoas podem mandar um e-mail para o seu endereço do programa, você diga qual é, depois você passa para mim e eu vou fazer chegar na casa dessa pessoa, em qualquer lugar do Brasil, gratuitamente um exemplar do livro para quem quiser. Quem for aqui, quem que estiver assistindo, você manda o seu endereço de e-mail, da rádio, você veja o que você acha melhor. Além disso, quem escrever Alcoolismo Pós-Morte Paulo Leme Filho vai encontrar nas livrarias ali também para quem quiser adquirir. Mas eu sugiro, viu, Damião? Sugiro que a pessoa mande um contato aqui para você e depois você nos encaminha que certamente eu vou fazer chegar isso gratuitamente. Isso é um livro, assim como os outros, né, que eu recebi de graça. Esse trabalho não é meu, ele é da espiritualidade e seria assim, né, algo assim muito desairoso, algo muito ruim se eu tivesse qualquer pretensão de pagamento. Então você fique à vontade aí, porque para mim vai ser uma honra. Tá, eu vou pegar o endereço direitinho, passo para as pessoas. E a mensagem, sua mensagem para aquele que está nos acompanhando. A minha mensagem, né, se eu pudesse, né, se eu tivesse condições de dar alguma, é que, primeiro, sempre existe recuperação na dependência química. Sempre. Essa mensagem vale muito para um pai, para uma mãe, para um irmão, para uma irmã, para um familiar de um dependente químico. Sempre existe recuperação. Sempre existe uma possibilidade de vida. Ainda que a pessoa tenha muita dificuldade nesta atual encarnação, existe a possibilidade também de uma recuperação além daqui. Mas isso precisa ser feito o quanto antes. Então, a minha sugestão, a minha orientação, se eu pudesse dar alguma, é que assim, não desista. Não desista. Inclusive a família, né? Existem grupos de apoio para os familiares, existem grupos excelentes que também prestam auxílio a um pai, a uma mãe, a um filho de alguém que passa pela dependência química. Então procure se informar e procure os grupos. Procure o grupo de amor exigente, depois você pode procurar no Google, você vai entender melhor o que é um grupo muito bom para familiares, grupo de narcóticos anônimos, grupo de alcoólicos anônimos, grupo de Al-Anon, que é para familiares também, Nar-Anon, que também é para familiares. Procurem os grupos de ajuda. Sempre existe recuperação, sempre existe a possibilidade de superar isso, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é ir a um grupo de autoajuda. A partir daí, com certeza, a espiritualidade vai ajudar. Então, eu já tenho aqui o e-mail que você vai poder usar, que é o jornalismo@feal.com.br.
jornalismo@feal. FEAL é a abreviatura de Fundação Espírita André Luiz. jornalismo@feal.com.br. E aí ela precisa mandar o que pra gente? O nome dela e o endereço. Nome, endereço completo e O CEP. o CEP. E pronto. Pronto. Então você vai colocar lá no e-mail, quero o livro, quero ganhar o livro, e aí dentro do e-mail você coloca lá o teu nome e o endereço com o CEP direitinho, e aí a gente vai estar encaminhando para o Paulo Leme Filho e ele vai fazer chegar para você. jornalismo@feal.com.br. Paulo Leme Filho, obrigado, gratidão pela oportunidade. Você me desculpe, eu vou ser bem efusivo agora no que eu vou falar, viu, Damião? Mas assim, digo isso como uma forma respeitosa de fazer uma homenagem a você. Nem no meu sonho mais louco eu imaginei que um dia eu poderia bater um papo com você, conversar como a gente vem fazendo aqui. Como eu te disse, eu cheguei ontem na doutrina. Então, assim, não só em relação à sua pessoa, que está há tantos anos aqui trabalhando, ajudando, a ajuda que você dá é inestimável. Cada programa que você leva ao ar, que você trabalha, que você se empenha, que chega em pessoas que você nem sonha que chegou, é algo inestimável. Então, para mim, primeiro, é uma honra estar aqui e fazer parte tanto desse grupo de comunicação como desse grupo de caridade. Nossa Senhora, é algo que na minha cabeça eu nunca poderia imaginar. Então hoje para mim é um dia especial, fique certo de que você contribuiu, né, para fazer alguém um pouquinho mais feliz. Que bom. Amigos, está terminando mais um programa Sensibilidade, hoje com Paulo Leme Filho. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.